Olá, colegas, boa tarde. Meu nome é Anderson Gabriel. Nós somos alunos de licenciatura em matemática, né, do curso da UNEB. Vamos apresentar um trabalho aqui falando sobre as biografias, a pedido do professor Caio, né, da disciplina História da Matemática, né? Esse aqui. Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou o Victor Magalhães e complementando o que o Anderson disse anteriormente, o nosso trabalho é sobre biografia, mais precisamente um relatório, um relato sobre biografia de alguns matemáticos que contribuíram para a matemática que nós desfrutamos hoje. No conceito inicial, o que é biografia? Biografia é a descrição dos fatos particulares da vida de uma pessoa, lá conta dados muito precisos, incluindo nomes, locais, datas e um dos seus principais acontecimentos / contribuições. Isso. Separamos dois autores, né? Solicitado pelo professor para a gente falar sobre essas duas biografias. E vamos começar com a frase, que construímos muros de mais e pontes de menos, né? Essa frase nada mais é de Isaac Newton. Quando a gente pensa em Isaac Newton, a gente já pensa naquele cientista, no físico louco, né? E a gente só atribui a imagem de Isaac Newton quando a gente está no ensino básico a físico, né? A física. Só que ele teve outras contribuições importantes para a ciência. Fala um pouco da história de Isaac Newton, né? Ele nasceu numa pequena cidade na Inglaterra, no dia 4 de janeiro de 1643, né? Um fato curioso é que antes dele nascer, por causa do nome dele, meses antes dele nascer, o pai dele veio a falecer e, por homenagem, sua mãe colocou o nome dele de Isaac Newton, né? Então morava ele, a mãe e a avó, e aí depois de uns 5, 6 anos, a mãe voltou a se casar, né, com o padrasto de Isaac Newton, que ele não tinha uma boa relação. Foi quando ela decidiu sair de casa, né, e deixou ele morando com a avó, né? E nesse momento, nessas curiosidades, ele morando com a avó, ele começou a participar da agricultura, né? Era um menino do campo que trabalhava muito na agricultura com a avó. Foi quando ele começou a perceber que ele não seria um bom agricultor, né? Ele não se daria bem desenvoltura trabalhando na agricultura. Então ele começou a estudou bastante, estudou em escolas referências na Inglaterra, porque ele fez testes e conseguiu passar, e ele entrou na Universidade de Cambridge, né? Onde ele se formou em bacharel em humanidades em 1665. Interessante aí nessa vida acadêmica de Isaac Newton, que a gente pensa, pô, Isaac Newton é o cara da física, né? Mas no período da universidade, os professores achavam que ele não tinha um intelecto que acompanhava a universidade, né? Então, pelo fato dele questionar mais, na verdade, não é que ele não tinha intelecto, ele era aquele aluno que questionava demais. Então, ele questionava muito e ia muito além dos assuntos. Interessante isso, né? E é uma coisa boa, né? Isso. Porque se tornou algo, talvez por isso. Muito questionador, justamente. Então, ele questionava muito além desses fatos trazidos pelos professores, né? Então, nesse período ele se formou, e nesse período também lá na universidade, na localização da universidade, teve a praga, né? A peste, onde ninguém poderia sair, tinha que ficar, né, em quarentena. Foi quando ele passou 2 anos da sua vida depois de formado, estudando, se dedicando aos seus estudos, né? Que ele começou a ter prazer por estudar. Então, ele estudou muito, e nesse período de estudo, desses 2 anos aí sabáticos, foi quando ele criou a teoria do binômio de Newton, né? Que é algo que a gente vê tanto no nível básico quanto no nível superior, né? Nível básico tanto fundamental e médio, quanto nível superior, que é o binômio de Newton. Então, a gente pode dizer que esses 2 anos foram o fundamental para o estrelismo dele. Exatamente. Aí ele vivia recluso e passava a estudar mais sobre isso. Nesse período também de reclusão a gente fala porque ele estava se protegendo da peste, né? Nesse período ele começou a desenvolver a teoria do cálculo diferencial integral. Nós que somos estudantes de licenciatura em matemática, o cálculo diferencial integral está desde o início do curso até o final do curso, né? Então a gente sempre trabalha com cálculo diferencial integral, que foi a teoria definida por ele. Já depois que passou esse período da peste, em 1667, a universidade reabriu e, curiosamente, ele foi convidado pelos professores para ocupar uma cadeira de professor da universidade. Então, ele era professor de matemática da universidade, né? Ele trabalhava com matemática, dando aula na universidade, e nesse período é um pouco paradoxo, porque ele era taxado pelos professores como aquele aluno não desenvolvia no intelecto e foi convidado para ser professor, né? Um fato curioso para ser professor.
Reza a lenda também, quando a gente lembra de Isaac Newton, a questão das... Pronto, foi nesse período aí que ele deu aula na universidade, né? E como eu falei no início do vídeo, a gente conhece muito Isaac Newton pela física, né? Porque pela física, Principalmente no ensino isso, fundamental. tem mitos, lendas, né? Que fala que quando ele estava no campo, fazendo seus estudos, olhando seus relatórios, foi quando ele viu uns dizem que ele viu a maçã caindo, outros dizem que a maçã caiu na cabeça dele, e aí ele começou a se questionar do movimento dos corpos. Aí ele se perguntou por que a maçã cai e não sobe, né? Foi quando ele começou a questionar sobre isso e montou aquela teoria, né, sobre a lei da Gravidade. Isso, gravitacional, né? Movimento gravitacional. Tem aquelas 3 leis que a gente conhece famosas, que são as 3 leis de Newton, né? Que é a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia, né? Isso a gente estuda muito em física, no nível médio. Nono ano, né? Isso, nono ano e depois no nível médio. Então, essa é a primeira lei da inércia, a segunda lei, que é a lei da dinâmica, e a terceira lei, que é a lei da ação e reação. Então, ele trouxe essa contribuição para a física, né? E também para a matemática. Lá no início, que ele ficou recluso sobre a teoria do cálculo diferencial integral, mas, né, teve lá rumores dos cientistas de que ele pegou essa teoria de um outro cientista, de que era Leibniz, né? Ele pegou essas teorias e publicou, né? Então ficou por muito tempo uma briga dizendo que era um plágio, que Newton tinha plagiado, né? Hoje a gente usa plagiado, e quem era o pai do cálculo, né? Da teoria do cálculo diferencial integral. Essa briguinha aí durou uns 20 anos, né? Até que a comunidade científica, né, identificou que tanto Newton quanto Leibniz, né, os dois deram contribuições importantes para o cálculo. E esse cálculo diferencial integral que a gente hoje, né, usa bastante. Newton trouxe essas contribuições e veio a falecer em 1727 em Londres, né? Ele já tinha dado contribuições, alguns livros, ele também teve quando a gente estava lendo aquela teoria da ótica, né? Que ele também escreveu o nome do livro Ótica, onde ele falava sobre os componentes das luzes. Então ele teve essa outra contribuição também. Então é um grande cientista e foi um prazer a gente ler um pouco da história, né, da biografia de Isaac Newton. Ainda sobre... Então, continuando sobre os pensamentos de filósofos, físicos e matemáticos, nós vamos falar agora sobre René Descartes. Ele nasceu em 31 de março de 1596, mais precisamente a uns 300 quilômetros de Paris. Ele foi filósofo, foi físico e matemático. Eu volto a levantar essa questão com você, para a gente partilhar da ideia que esses caras que contribuíram para a matemática, eles não foram exclusivamente matemáticos. Foram o que também? Filósofos e físicos. Cientistas, né? Cientistas. Uma ciência geral de estudos numéricos ou de ações. Outra curiosidade é que o René, ele tinha um outro nome, que seria o Renatus Cartesius. E aí, você acha por que de ser chamado de Renatus Cartesius? Isso é bem curioso, né? Cartésio a gente pensa em... Já pensa logo no nome em um assunto matemático, isso, né? um assunto matemático. Pra gente é bem linka logo, né? Qual seria? Cartesiano. É o plano cartesiano. Isso. Então ele foi responsável por representar os números no gráficos, nos eixos por X e Y. E tá aqui que a gente destacou, que são os números, as letras mais usadas hoje para codificar os números. E o plano cartesiano ganhou esse nome em sua homenagem, o René Descartes, conhecido também como Renatus Cartesius. Sobre datas, em 1618 ele foi para a Holanda, alistou-se no exército com a intenção de carreira militar, mas logo desistiu. Ele não se achava apto simplesmente a seguir a carreira militar. Ele queria mais, ele precisava mais e ele foi em busca de mais. Em 1619, ele viajou para a Alemanha, onde, segundo a tradição, em 10 de novembro teve uma visão de um novo sistema matemático e científico. Ou seja, ele pensou que a matemática ela precisava de um novo rumo, ele foi atrás de um novo rumo para a matemática. Em 1637, ele publicou 3 pequenos tratados científicos. Eles são a dióptrica, os meteoros e a geometria. Mas o prefácio, o que seria o prefácio? O que chamou mais atenção, o que levou ele ao estrelismo, o que destacou ele foi um trabalho chamado Discurso sobre o Método. Descartes teria, em 1644, ele fez uma visita à França, entrou em contato com a rainha Cristina da Suécia. Nessa ocasião,
ele descobriu que a rotação do Sol, através de um éter, criaria ondas ou redemoinhos explicando o movimento dos planetas, tal que uma batedeira, o éter, também seria o meio pelo qual a luz se propaga, atravessando-se pelo espaço, desde o Sol até nós. As principais ideias que esse cara defendia. A razão inata ao ser humano, ou seja, nós nascemos já com ideias racionais embutidas em nosso intelecto. O que diferencia a inteligência de uns e de outros é a maneira como utilizamos a nossa inteligência. Foi algo que eu até destaquei aqui no nosso quadro, que o René, ele era um racionalista. Ele acreditava que o mundo, o conhecimento e o indivíduo, eles estavam no mesmo momento. Então, o indivíduo, ele tinha um conhecimento necessário para viver no mundo que era regido por ele. Cada ser humano tem a sua individualidade. Em uma frase mais atual do dia, existem 7 bilhões de pessoas, existem 7 bilhões de mundos. Uma pessoa para cada mundo, ou se cria um mundo. Acho que foi uma ideia bem de um filósofo mesmo, né? Ele era racionalista, até pela sua educação escolástica. Ele veio de uma educação bem padronizada. As escolas da época eram regidas pelas igrejas. O catolicismo lá na época era bem forte. Tinha duas ideologias, eu diria, a filosofia e a ciência na época. E ele teve que escolher a qual defender. Qual você acha que ele defendeu? Pelo sendo cientista, acho que ele ficava meio termo. O meio termo ainda para ele era algo não... que eu acho, como eu posso dizer, não valeria a pena. Ele precisava ser exato. E para ser exato, ele quis a filosofia na certidão das verdades contestáveis. Ele queria contestar ideias, ele queria fazer a evolução de ideias, ele queria chegar mais além. E a ciência, naquele tempo, ainda era algo que estava em progresso. Então, ele preferia a filosofia e as extensões filosóficas. Ainda sobre as suas principais ideias, ele teria uma nova cláusula. O conhecimento deve ser claro e distinto. Tudo aquilo que gera dúvida deve ser afastado do âmbito do conhecimento verdadeiro. Um outro ponto, o conhecimento filosófico deve ser consolidado por um método que garanta a confiabilidade do que se conhece. Frases. Esse cara foi grande filósofo e tem uma frase super conhecida. Penso, logo existo. Outra frase, o bom senso é a coisa do mundo melhor a ser partilhada. Ele esperava que as pessoas tivessem mais no lugar dos outros e tivessem um bom senso. Por fim, muitas vezes, as coisas que me parecem verdadeiras quando comecei a concebê-las tornam-se falsas quando quis colocá-las sobre um papel. Ele fundamenta que as teorias elas são, de fato, grandiosas, mas pôr em papéis ações são mais difíceis de ser consolidadas. Esse foi o nosso trabalho. Tem mais alguma coisa para acrescentar, Anderson? Não, isso. Só quero agradecer ao professor. Um trabalho bem lúdico, né? Que fez a gente pesquisar real as biografias. A gente aprendeu bastante coisa aí. Foi um trabalho que contribuiu bastante para o nosso jornal. Pronto, eu acho que é só, né? Isso. Esse é o fim do nosso trabalho. E a gente aproveitou um momento para agradecer ao professor Caio, professor Caio, pela oportunidade, né? De um trabalho. A gente conhecer, como a gente está trabalhando com a história da matemática, a gente conhecer um pouco, né, da vida e obra desses cientistas, filósofos, né, que estão contribuindo e sempre contribuirão para a nossa formação. Acho que foi um trabalho bem didático, fez que nós saímos de um ensino metódico enraizado, acho que a gente conseguiu buscar novas fontes, crescemos sobre o nosso trabalho, então é só agradecer e a todos que visualizaram o nosso vídeo. É isso, né? É isso.